Meus amigos, né, meus dois grandes amigos, né, Alisson Riceto e Ivan Mendes, nós estamos aqui reunidos nessa tarde de sábado, dia 9 de maio de 2020, para fazer um bate-papo entre amigos mesmo, né? Três É isso. amigos, geógrafos, né? De formação aí mais crítica, né? Independente da formação. Eu e Alisson fomos formados na mesma universidade e temos uma formação crítica, trabalhamos juntos na atualidade, né? Mendes já é uspiano, né? E também tem uma formação crítica e trabalhamos juntos em Goiânia. Nós tivemos o prazer de trabalharmos juntos aí, né, dividindo a cadeira de geografia, né, para curso pré-vestibular e para colégio, né, ensino médio, né, educação básica. E o que nos diferencia, na nossa opinião, é exatamente a abordagem crítica, é isso que nos interessa, né? E aí, dentro da circunstância, nós não podemos ficar parados, né? Por mais que estejamos isolados, nós não podemos ficar parados. Isso é a grande verdade, numa situação, diria que nesse formato nunca visto antes na humanidade. Nós nunca vimos isso antes na humanidade. Então resolvemos, né, num bate-papo, fazer do bate-papo uma análise crítica do que estamos vivendo, abordando temas diversos, porque nós temos interesse de repetir essas experiências, esses debates por meio de lives. Contamos também com a colaboração do nosso amigo Jorge, né? E aí eu, né, conversando com os colegas, acabamos chegando nessa ideia de levar algo para o público em geral, né? Os nossos alunos em especial, mas para o público em geral, sobre as diversas temáticas. E provavelmente você, né, um cidadão do mundo, já está cansado de ouvir falar de coronavírus, tá? De saco cheio de isolamento e de, né, quarentena, né, e de medo, né? Essa é a grande verdade. Bom, o problema é que o coronavírus ele está avançando assim de uma forma extremamente rápida, coisa absurda no Brasil, né? O Alisson me falou agora os dados, né? Como é que foram aí, Alisson? Como é que foram esses dados? Meu amigo, nós hoje temos cerca de 10.100 mortos, temos mais de 148 mil casos confirmados, com uma ressalva importante. Dentre os 10 primeiros países com um número maior de contaminados, o Brasil é o que menos testa por milhão de habitantes. Ou seja, esses números ainda são muito subestimados. De quinta para sexta-feira última, nós fomos o segundo país no mundo em número de mortos. Só ficamos atrás dos Estados Unidos dentro de 24 horas. Então, nós estamos com uma curva totalmente ascendente e, muito provavelmente, com um percentual de subestimação que alguns estudos apontam aí cerca de 10, 12 vezes em números acima desses que são os oficiais. E falando de estimativa, inclusive, o Mendes nos contou ontem, né, de uma estimativa, de uma pesquisa que ele viu, né? Como é que foi isso, Mendes? Fala para nós. Aquela 1 milhão Antes de mais nada, boa tarde, colegas. Muito boa tarde. É um prazer enorme poder voltar a trabalhar com vocês depois de 5 anos, né? Depois daquela experiência lá em Goiânia, algo inesquecível, né? Muito que bom. Serviu para selar a nossa amizade. E, enfim, desde então a gente tem esse projeto, né? De intensificar os nossos trabalhos, de fazer esse tipo de trabalho voltado, né, para a difusão daquilo que a gente pouco sabe. A gente tem que ter essa humildade, né, de que a gente sabe pouco, mas que a gente está sempre estudando, né? Acho que o que nos une do ponto de vista profissional e também do ponto de vista da amizade é essa coisa de a gente não se conformar com a situação, né? A gente é insubordinado por natureza. Essa insubordinação que nos leva a querer estar sempre construindo algo melhor, propor um mundo melhor, etc., né? E no que diz respeito aos dados, né, a gente estava comentando aqui que a USP publicou ontem um trabalho aqui em Ribeirão Preto, né, dando conta de que esses números subestimados que o Alisson falou pode ser da ordem de 14 vezes, né, maiores do que efetivamente eles são, os números reais, tá? Então, isso daria mais ou menos, na melhor das hipóteses, segundo a USP, 1.600.000 casos, e na pior das hipóteses,
2.200.000 casos, né? Então, isso significa dizer que nós somos talvez o país mais atingido por essa pandemia. E isso é realmente absolutamente preocupante, né? É chocante. E isso nos traz ainda mais força para a gente poder estar divulgando isso e analisar, né, o que acontece com esse país, o que acontece com a sociedade, do ponto de vista da geografia. Lembrando que a geografia é uma ciência humana, né? Apesar de a gente estudar a parte física, a geografia física ela se completa com a geografia humana, né? Então a gente tem essa questão humana para a gente poder trabalhar e a gente quer discutir isso. Então, e aí é uma pergunta que, assim, nós até decidimos falar um pouquinho sobre, num primeiro momento, começar pelo macro, né, pelo planeta, tendo em vista que isso é uma pandemia, né, uma epidemia de grandes proporções, que teve origem na China e que, no caso brasileiro, né, eu vou lembrar uma data aqui, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas por volta aí de 18 de março, nós estaríamos já dentro da quarentena, né? É mais ou menos isso, né? 18 de março, quer dizer, então já está quase para completar 60 dias de quarentena, né, de isolamento. Mas a minha pergunta, então, ela não vai versar inicialmente para as questões globais, embora o nosso foco inicial é pensar nesse contexto global, mas nós temos que pensar o Brasil, já que o Brasil se tornou um exemplo negativo, né? De crescimento que saiu da curva, que saiu do controle. A minha pergunta é simples, né? Isso significa efetivamente que, muito embora algumas prefeituras estejam tomando decisões acertadas, muito embora alguns governadores estejam tomando decisões acertadas, isso significa que a política federal, a política nacional, a política adotada pelo governo federal brasileiro para a contenção, já que nós estamos dentro de uma federação, em que nós temos 27 unidades, né, 26 estados e um distrito, num regime federativo, seria correto afirmar que, então, na verdade, esses números exorbitantes que colocam o Brasil numa posição muito ruim, num exemplo negativo no cenário internacional, tem a ver com uma política inadequada do governo federal para conter a expansão dessa epidemia? Eu poderia fazer essa afirmação, meus amigos? Quem responde primeiro? Mendes, pode ser você, meu amigo. Vai lá. Então, vamos lá. A gente tem que falar a verdade, né? Do ponto de vista da honestidade, do ponto de vista intelectual e a honestidade com a ciência. Nós somos formados, né? Então, a gente tem que trazer a realidade para o público, né? Eu acho que, na minha opinião, na minha modéstia opinião, eu acho que existe um desgoverno, né? Uma falta de governo. E não só uma falta de liderança, mas alguém que tenta liderar, mas pelo lado que vai contra os fatos, contra as evidências, né? A mídia tem usado muito o termo negacionismo, e muitos também falam de terraplanismo, né, em função de um combate à ciência, um combate ao conhecimento, né? Isso é absolutamente inadmissível, porque remonta à Idade Média, né? O Brasil parece que ele flerta com a Idade Média nesse aspecto, né? Não só do ponto de vista da falta de uma liderança, mas quando esse presidente se posiciona, ele se posiciona negando os fatos, negando a ciência, negando a realidade. Isso traz um caos do ponto de vista do comportamento da população, né? Porque a população tem que ter um referencial. E quem que é esse referencial, né? Na falta desse líder da federação, né? O que a gente tem observado, como o Rogério falou, são alguns prefeitos e alguns governadores mais contundentes, mais sérios, cuidadosos, né? Adotando algumas medidas nesse sentido, né? Nominavelmente, eu citaria o caso do Maranhão, né? Com o governador Flávio Dino, que se posicionou em relação a essa questão. E a prefeitura de Niterói também é um caso interessante a ser analisado. Eu não me recordo agora do prefeito de Niterói,
mas o município de Niterói também tem se posicionado, inclusive ele decretou, né, lockdown, e me parece que o Brasil carece de uma liderança, né? Mesmo os outros governadores, apesar de se posicionarem até uma certa medida, é um posicionamento até uma certa medida, falta algo mais contundente. Desculpe eu me estender, mas eu quero fazer uma comparação com a Argentina. Tá? Claro, claro. Acabei de ler os dados da Argentina. Eu moro do lado de Ribeirão Preto, que é uma referência regional aqui, tem a USP aqui em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto sozinho, é um município com 700 mil habitantes, mais ou menos. Ribeirão Preto sozinho tem mais casos de morte por essa pandemia do que a Argentina inteira. Putz. A Argentina, você vai dizer a Argentina é pequena. A Argentina tem 45 milhões de habitantes, 45 milhões de habitantes. Então, por que lá as mortes estão sendo muito menores do que aqui? Porque existe essa crise política que me parece que está sendo calcada numa crise ética, porque aí não é questão de ser de direita ou de esquerda, é questão ética. Esse é o grande ponto que a gente tem que considerar, né? Só para colaborar, Mendes, aqui, ó, Argentina, 5.600 casos. Legal. Então, hoje tem 5.600. Com uma população 4 vezes menor do que a nossa, né? Quer dizer, sim, se a gente fosse aplicar uma regrinha de 3, a Argentina, se usar como referência o Brasil, deveria ter muito mais casos. E tem muito menos casos, né? Com certeza. Porque o presidente Fernandes, ele foi absolutamente taxativo, né? Impôs uma série de regras que a população do país todo adotou. E ele anunciou nas últimas horas que algumas regiões terão já um processo de reabertura, onde os casos são menores e bem mais isolados, né? Mas tudo dentro de um planejamento, né? Uma palavra que parece que não faz parte do dicionário da política brasileira. Planejamento, né? Não tem projeto para nada, infelizmente. Não. Bem, só complementando algumas coisas, né? Tentando contribuir de alguma forma. Eu concordo em gênero, número e grau, né, com aquilo que o Mendes colocou. Afinal de contas, é de fato um desgoverno, não há outra expressão para isso. A pergunta ela é muito pertinente, Rogério, quando ela, na verdade, nos traz a realidade, e o Mendes enfatizou isso na fala dele no começo, não há como a gente tratar desse momento agora sem estar baseado naquilo que a ciência nos mostra. Qualquer coisa diferente disso é minimamente assombroso, é minimamente nefasto, né? E compartilhar com a barbárie que está em curso. Se a gente parar para pensar, o exemplo da Argentina, não só o governo foi taxativo, como eles nos utilizam como um mau exemplo da América do Sul e da América Latina. Exatamente. É frequente nos relatórios argentinos o Brasil ser mencionado como o que não se deve fazer. Um pouco de lucidez havia ainda na gestão do Henrique Mandetta, que foi literalmente tirado do cargo, não por uma questão técnica, mas por vaidade, por uma questão ideológica desse governo que está posto aí. A ideia era colocar alguém que fosse completamente subalterno às ideias imbecis, completamente acientíficas desse senhor que ocupa a presidência hoje. Não é uma questão de preocupação com a nação, com o povo brasileiro. É uma preocupação meramente egóica, é uma preocupação meramente ideológica. Há uma preocupação talvez com o mercado financeiro, mas com o restante da população, com a massa de trabalhadores, ela não existe, né? Isso fica muito claro, muito evidente, quando, inclusive, na revista The Lancet, que é uma das mais importantes do campo médico internacional, eles colocaram no editorial dessa semana, há cerca de 2 dias atrás, um editorial taxativo com relação à figura do presidente brasileiro. Na verdade, ele declara que o pior enfrentamento que o Brasil tem a fazer não é contra o coronavírus nesse momento, mas sim contra o presidente da República, que é talvez a figura mais nefasta que ocupa os cargos em relação à postura com o coronavírus, é a figura mais nefasta que ocupa os cargos de liderança no mundo hoje. Se você compara até mesmo Donald Trump, até ele, uma figura extremamente também um tanto quanto desprezível até no campo da política, até ele tem sido mais moderado nos seus posicionamentos, até ele tem retomado uma série de posições, tem revisto, reavaliado uma série de condutas, enquanto o nosso governo não. Na verdade, a nível de comparação ainda, tomando como exemplo a Argentina, 293 mortes, o Brasil tem 10.100. E nós estamos no ponto ascendente da curva. Exato. Na verdade, não chegou no pico ainda, né?
Não chegamos no pico. Não só na Argentina, em Portugal e em outras partes do mundo, o Brasil tem sido tomado como um páreo internacional, junto ao OMS, junto a outras entidades. A nossa soberania que já foi ultrajada, já foi desrespeitada em tantas ocasiões por esse mesmo governo que está posto aí, na verdade, agora sofre mais um duro golpe com essa situação. Me faz lembrar quando o Brasil, no começo do século XX, era tomado como um país extremamente precário em condições de infraestrutura e, por isso, ele era mal visto no cenário internacional. Muitos evitavam de viajar para o Brasil por conta das nossas condições sanitárias. Exato. Cólera e outras doenças mais. O Brasil está voltando a essa imagem, que é lamentável, né? Depois de um período tão próspero que tivemos há poucos anos atrás. Bom, então dá para a gente concluir que, inicialmente, claro, né, nenhuma conclusão definitiva, mas que o Brasil, né, tudo bem que é um país maior que a Argentina, que tem uma população maior, mas não é esse o problema, né? O problema, então, é estrutural, vinculado a uma questão de administração, de incompetência de um governo que, na verdade, acaba sendo um obstáculo para que nós possamos vencer o avanço da pandemia. O professor Mendes citou o caso de Niterói. Quer dizer, o caso de Niterói, o caso do Maranhão, o caso de outras cidades que eu talvez não vá falar com medo, né, de cometer injustiças aqui agora, mas nós temos várias cidades que estão fazendo, eu diria, o dever de casa, estão avançando no caminho certo, e Niterói é um deles, é uma dessas cidades, né? Então, olha só que situação, inclusive publicado no jornal É o País, né? Que Niterói se antecipa nesse combate ao coronavírus, fazendo planejamento para testar mais do que todo os Estados Unidos. Quer dizer, Niterói vai testar mais do que todo os Estados Unidos inteiro e mais do que a Coreia do Sul. Isso é matéria do dia 9, agora, né, hoje, do jornal É o País, tá? Se você pensar em IDH, Niterói é a sétima cidade melhor em termos de IDH do Brasil. O que é isso? Isso não é uma condição natural, isso é uma condição de gestão pública. Não é? A gente sabe disso, né? Que a questão vinculada à qualidade de vida, e aí essa qualidade de vida depende das ações do poder público. Nós estamos falando de saúde, saúde é um direito, direito social, inclusive garantido lá na Constituição, no artigo 6º, né, os direitos sociais, né, e foi a primeira cidade a confirmar, a primeira cidade do Rio de Janeiro a confirmar o caso do Covid-19, tá? E a expansão foi desacelerada por gestão pública, por ação acertada do executivo, inclusive, do prefeito, tá? E aí adotou medida de isolamento, né, estruturou a saúde pública, que há que se fazer justiça nesse país, né, dizer que é a saúde pública, né? Então imagine, enquanto a cidade, né, e o estado do Rio de Janeiro se aproxima de um colapso, que a verdade é essa, o Brasil inteiro se aproxima de um colapso, né? Aí você tem, do outro lado da ponte, Niterói, que o professor Mendes citou, uma situação, né, contrária, completamente contrária. E só para eu fechar essa fala e a gente abrir outra e vocês poderem fazer, né, observações em cima disso, na mídia comum aí, né, de massa, né, no portal G1, do dia 7, no dia 9, hoje, né, coronavírus tem avançado mais rápido em cidades pequenas, e aí é a nossa preocupação. Que a cidade pequena, vamos pensar que 4.500, me corrijam se eu estiver errado aí, porque eu posso errar nos números aqui, tá? 4.500 cidades, pelo menos no Brasil, tem menos de 10 mil habitantes. É isso mesmo. Não é? Quer dizer, das 5.565 cidades do Brasil, 4.500 tem menos de 10 mil habitantes. E aí, como é que é, na regra geral, também outra provocação para os senhores, como é que a pequena cidade historicamente fez investimentos em saúde pública? Não é comprando ambulância para levar esse doente para o hospital da cidade maior, próxima a ela? Então, e aí vem a preocupação, se as cidades, e a pesquisa da Fiocruz, hein? Se as cidades menores estão com crescimento, o estudo da Fiocruz aponta aumento algo em torno de 50% de novos casos nos municípios com até 20 mil habitantes. Quer dizer, com até 20 mil habitantes, quer dizer que vai chegar a 5 mil cidades, né? Nas 2 últimas semanas, que é o que vocês relataram agora, inclusive, né?
Então, essa é a minha grande preocupação, né? Então, como é que fica o Brasil? A gente não saiu do Brasil, né? Talvez a discussão global fique para a nossa live 2, tá? Mas a minha pergunta, e antes de responder a minha pergunta, se tem alguma colocação em cima dessa questão ainda, vamos ressuscitar a questão de Niterói e do Maranhão, né Mendes? Mas assim, como é que nós vamos fazer se eu não tenho uma política pública federal que possa conter, por meio de saúde pública, usando o SUS, sobretudo, e um governo que seja forte, né, positivo, decisivo na condução desse bloqueio à expansão da pandemia, e aí eu já posso falar em pandemia dentro do país, né? Eu tô falando de uma pandemia que é uma epidemia global, mas as proporções que vão tomando o Brasil, e normalmente isso era o que aconteceria numa China, com mais de 1 bilhão e 300 milhões, ou numa Índia com mais de... Mas o Brasil com 210 milhões, então como é que nós ficaríamos, gente? Porque tem algumas pessoas associadas, sobretudo, a esse governo, e muitos que seguem esse governo, né? Não o governo, a pessoa, não vamos confundir, né, o cargo com a figura, né? A presidente da República é um cargo que deve ser respeitado e que deve impor respeito, né? Que deve liderar, né? Deve liderar, deve colocar respeitabilidade no cenário internacional, garantindo a soberania do Brasil. Mas se nós estamos nesse cenário agora, com curvas crescentes que não chegaram no pico, como o professor Alisson falou, como é que nós vamos ficar com essa expansão, né, sem um governo atuante, sem um sistema público de saúde que seja decente? Ele é bom, mas não numa situação de pandemia, né? Quando esses dados da Fiocruz, 50% de novos casos em municípios de até 20 mil habitantes, como é que nós vamos fazer, gente? A minha pergunta é bem objetiva nesse sentido, né? Sem fazer profecias, o que será de nós nesses próximos meses? É uma situação complicada, né? Oi, Mendes. É uma situação complicada, né? Porque futurologia é difícil, mas a gente não é pode nossa praia, né? Fazer... usar da realidade, né? Ou buscar respostas a partir da realidade, né? Então, enquanto você falava, Rogério, eu achei muito pertinente a sua fala, né? Dizendo do sistema de saúde público eficiente, né? O SUS tem sido sucateado nos últimos anos, todo mundo sabe, inclusive com cortes bilionários no orçamento. Cortes bilionários no orçamento, é bom que se diga isso, não é? E o SUS, ele é algo absolutamente extraordinário enquanto uma filosofia, né? Porque ele é universal. Nos Estados Unidos, por exemplo, somente 25% da população tem acesso a um seguro-saúde. Um quarto da população. 75% dos americanos não tem para onde correr, porque não tem SUS lá. Nós temos o SUS, mas ele tem sido muito maltratado nos últimos anos, né? E isso resulta, efetivamente, no sucateamento dos hospitais. Não adianta ter o hospital com a parede levantada se não tiver os insumos ali dentro, né? Os leitos, os respiradores, etc. Mas eu queria acrescentar a esse sucateamento como política de Estado, sucateamento do SUS como política de Estado neoliberal, que vem sendo adotado no Brasil já faz alguns anos, não é uma coisa exclusiva do governo atual, é bom que se registre isso, e somar a esse aspecto um dado eminentemente geográfico, que é o fato de 50% das residências brasileiras não terem acesso à rede de saneamento básico. E o professor Miguel Nicoleles, né, um dos mais renomados cientistas do mundo inteiro reconhecido, né, brasileiro, da atualidade, ele está muito preocupado, né, por conta desse fato, ou seja, de que as pessoas que contraíram o vírus, sejam elas sintomáticas ou assintomáticas, nas fezes das pessoas, esse vírus ele é detectado. Então, quando você pega a situação de Manaus, ela está relacionada, muito provavelmente, é uma hipótese muito forte, ao fato de Manaus
ter 70% da cidade desprovida, quase, enfim, 70% da cidade desprovida de rede de esgoto. Exato. Então, isso acaba comprometendo bastante a questão da saúde pública e é um fator, tudo leva a crer, do ponto de vista das hipóteses que estão sendo levantadas. Eu vou dar uma fonte para vocês, acho que vocês sabem tanto quanto eu, ou mais até, né? Um trabalho recentemente publicado, um artigo, na Outras Palavras, Alisson, você que tem essa rapidez aí com a tecnologia, no Outras Palavras tem um artigo da professora Larissa Mombardi, lá da USP, fazendo essa relação entre a falta de saneamento básico e o aumento exponencial da doença, né? Se você puder visualizar aí o título do artigo para a gente difundir aqui para os nossos, né, colegas que estão assistindo, aqui. É interessante observar. Enfim, só para registrar e dar um pouco mais de corpo ao que o professor Rogério falou, né, no tocante à saúde pública. Então, primeiro aspecto, o sucateamento do SUS. O segundo aspecto é a realidade assintosa, não é, da urbanização brasileira, que simplesmente deixou de atender com o saneamento básico metade das residências do nosso país. Perfeito, ótimo, maravilha. Seria esse aqui, Mendes? Covid-19, desigualdade social e tragédia no Brasil? Tem 6 mapas aí, Alisson, maravilhosos, viu? É um trabalho que ela fez relacionando... Saiu na Le Monde Diplomatique, meu amigo. Ah, isso. Está na Le Monde Diplomatique também. Um equívoco. Não. Também Le Monde Diplomatique. Também saiu, não é que está errado, não. Foi também saiu nele aqui. E os mapas são... Então, é um trabalho também... E detalhe, um trabalho do Departamento de Geografia da USP, né? Que é uma coisa que deve ser ressaltada. Então, a geografia contribuindo com esse debate. Da Larissa Mies Bombardi e Pablo Luiz Maia Nepomuceno. Isso. Exatamente. Foi publicado nas últimas horas também. Depois a gente pode colocar o link na descrição para quem quiser, tiver interesse de ler. Né? Ótimo, maravilha. Bem, só um adendo aí, coisa rápida também, mas o Mendes foi muito feliz na fala, a pergunta foi muito oportuna por parte do Rogério. Nós vivemos um país gigantesco, né? Quinto maior extensão territorial do planeta e, por isso, também marcado por diversas diferenças socioeconômicas, geográficas e assim por diante. É fato que a gente tem uma dependência, uma polarização de pequenos centros urbanos, cidades médias, que acabam ali concentrando o atendimento médico das cidades do entorno. E esse cenário, ele é um cenário preocupante, porque, na verdade, como o Mendes bem destacou, a gente tem pelo menos, desde 2016 para cá, um quadro de estrangulamento dos investimentos públicos, proposital. Estrangula-se os investimentos públicos, mas não se estrangula, por exemplo, o pagamento de juros para o sistema financeiro, né? A emenda constitucional 95, a emenda constitucional do teto dos gastos, tirou, como o Mendes bem frisou, 20 bilhões de reais do SUS em 2019. 20 bilhões. Então, é algo assim, assustador, né? Com relação à questão das cidades pequenas, é bom destacar também que nós temos o programa Mais Médicos, que em grande medida é destinado ao atendimento dessas cidades, também, um tanto quanto agora deficitário, né? Na verdade, também por questões ideológicas, também por uma questão completamente acientífica ou minimamente técnica que fosse, houve um rompimento do convênio com os médicos cubanos que hoje fazem falta nesse plantel. Várias tentativas de completar o quadro com os médicos brasileiros não foram suficientes. E aí você tem um déficit de atendimento absurdo nessas cidades. Estima-se que quase 1.500 vagas do Mais Médicos estejam ociosas hoje. Era justamente nessas regiões mais pobres do país, os rincões mais complexos, de maior dificuldade de trabalho, que esses médicos atuavam. Nesse momento, seria interessante, seria importante que eles estivessem ali até por uma questão de orientação, uma questão de higiene básica, um atendimento primário, que pode melhorar muito a condição e frear a contaminação. Mais uma vez, um aspecto do desgoverno do país. A falta de sintonia entre o que a cúpula de gestão federal coloca e as práticas de alguns governantes e alguns prefeitos que, na contramão do governo federal, tentam fazer algo acertado, na verdade, parece loucura, parece algo meio digamos que, inusitado, mas para mim isso é um método. Isso faz parte, né? Parafraseando aí o
o Shakespeare, né, lá em Hamlet, parece loucura, mas tem método. Quanto mais caos ele planta, mais difícil é de se seguir os passos e as outras ações que estão acontecendo no legislativo e no executivo. Né? Na surdina, uma série de medidas estão sendo aprovadas, uma série de projetos estão sendo aprovados, mas muito pouco na tentativa de melhorar a condição dos pequenos centros urbanos brasileiros. E lembrando, algo semelhante tem acontecido nas periferias das grandes cidades também. A periferia das grandes metrópoles brasileiras, que não tem uma condição sanitária, como o Mendes bem destacou, na verdade, falta até água para lavar as mãos na maior parte dessas residências. Isso torna uma situação ainda muito, muito mais complicada. Por isso, o nosso quadro é muito problemático. Esse vírus está chegando agora, nas últimas semanas, está chegando aos rincões de pobreza do Brasil. E é justamente ali que ele tem o maior potencial de crescimento. Então, nós não estamos só numa curva ascendente. Nós estamos, na verdade, numa curva ascendente e galopante. Na verdade, crescendo em ritmo exponencial. Se a gente compara os dados, a gente vai perceber que daqui a pouco, em termos de estados brasileiros, não só de contaminados, mas principalmente de mortes proporcional ao número de casos, os da região norte e nordeste serão os mais afetados. E se nós regionalizássemos, espacializássemos isso entre centro e periferia das grandes cidades brasileiras, nós também perceberíamos que a taxa de mortes entre as áreas mais pobres vai ser ainda muito pior do que se viu até agora. Até agora, essa doença estava na classe média alta, na parcela da sociedade que tem uma condição melhor de habitação e de atendimento médico. Né? O SUS sucateado, que, na verdade, já vem sendo feito isso propositalmente há alguns anos, e, ao mesmo tempo, agora superlotado ainda mais por conta dessa demanda, nós estamos entrando agora no período de doenças respiratórias, nós estamos adentrando aí o período seco do ano, período frio e seco do ano em grande parte do Brasil. Então, o número de doenças respiratórias tende a aumentar. Num quadro como o que a gente tem agora, a calamidade é pouco para classificar o que vai acontecer com a gente. Lamentavelmente, eu diria, né? Então, quer dizer, nós temos uma desestrutura de poder, com um governo incapaz, né? Um presidente incapaz de ocupar o cargo de presidente, completamente incapaz. Sem capacidade de gestão, preocupado com questões ideológicas, ao invés de preocupar com a questão ligada à vida, à saúde, o bem-estar da população, garantindo a todos nós os nossos direitos fundamentais. Né? Nós temos um problema, portanto, também de relação com a economia, né? Porque a grande discussão é essa: eu vou paralisar, eu vou isolar, eu vou fazer um lockdown, mas a economia vai para o buraco. A economia pode ir para o buraco, mas e as pessoas? Né? Eu não vou pensar nas pessoas? Então esse é o primeiro passo. Temos que pensar nas pessoas primeiro, depois pensar, né, nesse quadro econômico. A palavra que eu sugeriria para nós pensarmos é compatibilização. Não é? Mas agora tem que ser tudo revisto e nós precisaríamos de alguém com um pulso forte, com estratégias que sejam pertinentes ao combate a esse coronavírus. E o professor Mendes me relembra uma questão importante quando ele fala dessas questões ligadas ao saneamento básico, não é? Saneamento básico. E é fundamental pensar que metade da população brasileira não tem acesso a saneamento básico. E aí outra coisa que nós conversamos, nós três aqui, né? E obviamente também com certeza com toda a aprovação do professor Jorge, é a necessidade que nós temos de tratarmos de assuntos simples. De discutir temas que a população brasileira acha que sabe. Por exemplo, a questão do SUS, não é? Então, quando você pensa num sistema único de saúde, aí as pessoas já torcem o nariz. Se você fala SUS, alguém já torce o nariz. Alguém já fala, pô, não presta, é sucateado, né, tal. Sucatearam, olha o que o Alisson falou. Eles estão sucateando propositalmente como método, né, num programa neoliberal, como o Mendes citou agora, para entrar num processo de privatização. Então, o brasileiro precisa saber, gente, que, primeiro, ao SUS compete controlar e fiscalizar, né, procedimentos, produtos, substâncias de interesse para a saúde. Não é só o hospital, não é só a ambulância, né? E participar da produção de medicamento. Eles participam da produção de medicamento, né? Isso é extremamente importante nesse cenário todo. Né? Equipamentos médico-hospitalares,
produtos imunobiológicos, hemoderivados e vários outros insumos médicos. Executa ação de vigilância sanitária. Olha o que o Mendes falou agora, gente. Não é? Então, vigilância epidemiológica, né? Bem-estar da população, do trabalhador, ordena a formação de recursos humanos. Olha o que o Alisson falou agora, mais médicos. Né? Isso é de competência do SUS. Né? Então, assim, aí quando você entra na participação de formação, né, e formulações de políticas públicas para conter, né, para garantir o bem-estar, a saúde que é um direito nosso, né, e conter esse fato, tudo bem, o presidente pode não ter sido culpado pela entrada do vírus no Brasil, mas ele está sendo o responsável, porque tem que se responsabilizar pelo cargo que ocupa, ele está no alto escalão, ele é o responsável por não adotar políticas públicas, porque são competências do SUS. Não é? Quando você fala de ações de saneamento básico, do incremento, né, ao desenvolvimento científico e tecnológico para combate dessa doença, que nós temos todos os insumos, os profissionais, a estrutura para fazer a pesquisa, ele precisa fomentar isso, né? Fiscalizar, inspecionar alimento, né? Então, assim, controle nutricional, bebida, água. Então, aquele brasileiro que acha que não depende do SUS, a hora que ele vai no mercado comprar um refrigerante, uma Coca-Cola, uma comida, um remédio na farmácia, ele está dependendo do SUS. E vai falar que ele não toma vacina lá no postinho de saúde público, né? Vacina da gripe agora, vacina para criançada, né? Participar desse controle todo. Olha, produção, transporte, guarda, utilização de substâncias, de produtos psicoativos, tóxicos, radioativos e colaborar, é o nosso tema aqui, viu, gente? Para a proteção do meio ambiente, porque eles não estão se lixando, eles estão um pouco importando com o meio ambiente. E as crises econômicas com base nas questões ambientais, em que eu tenho desequilíbrio do meio ambiente, serão muito piores do que essa do coronavírus. E mais problemas como esse nós teremos. Então, assim, eu acho que essa é uma discussão que nós temos que travar, né? Dentro desse contexto todo. Acabamos ficando dentro do Brasil aí nessa discussão, mas é inevitável. Eu gostaria que vocês fizessem as últimas, para essa live pelo menos, as últimas colocações, observações, né? E porque nós vamos continuar, viu? Esse pessoal que nos segure, porque nós vamos falar. Tá? Nós vamos falar. Bem, vou aqui fazendo agradecer, antes de qualquer coisa, né? Agradecer principalmente você, Rogério, ao Jorge, né? Você que teve a iniciativa de pensar esse projeto, também aqui a parceria com o Mendes, que sempre agrega muito para a gente, né? Foi muito bom o período trabalhando juntos, é sempre muito bom manter esse contato com vocês, né? E, infelizmente, os nossos apontamentos de hoje não foram lá muito promissores, né? Mas é aquilo que a gente disse no começo, a gente precisa tratar sempre com a realidade nua e crua é essa, né? Os números não são animadores, e a perspectiva seguida a essa lógica posta hoje na verdade, a piora desses indicadores, né? Por isso é tão importante que as pessoas busquem meios alternativos de informação, busquem ler a respeito em meios que são sérios, né, para poder passar essas informações. E, claro, né, busquem aquelas pessoas que estão tentando, de alguma maneira, trazer mais lucidez para a análise. A gente espera aqui nas próximas lives, com outras abordagens, talvez, imaginar aí uma realidade um pouco diferente, né? Não a curto prazo, dificilmente a curto prazo a gente consegue mudar esse cenário, mas a médio e longo prazo, quem sabe, né? Esse país tem tudo, absolutamente tudo que é necessário, né, para se tornar aí um país decente, como foi há alguns anos atrás, como estava sendo, né, respeitado internacionalmente, entre as potências emergentes do mundo, líder regional, para sair dessa posição de um pária internacional como ele está hoje, tanto na questão ambiental quanto na questão sanitária, né? Retomando uma posição que, desde o início do século XX, nós não éramos taxados dessa maneira, né? O editorial da revista The Tendency, né? As publicações internacionais achincalhando o nosso país, achincalhando o nosso povo, né? Um momento que a gente precisa de tanto altruísmo, tanta liberdade e soberania para tentar reverter a situação, né? Agradeço muito aí mais uma vez e a próxima live nos espera. Doutor Mendes. Bom, pessoal, então vamos lá. Agradeço também essa oportunidade, espero que seja a primeira de muitas, né? De muitas lives nas quais a gente vai poder debater, né, os problemas sociais e ambientais, sejam eles
nacionais ou mundiais, né? Só queria completar mais com um dado que eu não estou resistindo, né? Lembrando do consórcio Nordeste, que os governadores do Nordeste, né, em função da falta de liderança federal, né, passaram a se mexer e tomaram a frente do negócio lá em relação à pandemia e convidaram o professor, né, Miguel Nicoleles a fazer esse trabalho de monitoramento da doença lá no Nordeste, né? E o professor Nicoleles fez isso, está fazendo esse trabalho lá, e ele serve como exemplo, né, de que nem tudo está perdido no Brasil. Apesar de a gente estar vivendo um período em que as elites estão sabotando o país, porque não dá para personificar o poder, né? É um governo bancado por uma elite. Então, você tem, se não toda a elite, uma parte dessa elite sabotando o Brasil, sabotando as pessoas, sabotando o meio ambiente, sabotando o planeta. É bom que se diga isso. Existe muita gente trabalhando para evitar esse colapso sanitário e ambiental do país, né? Então, eu acho que a gente faz parte desse grupo, não é? No sentido de a gente estar incomodado, né, com os rumos que vêm sendo, enfim, tomados pelo país. E a gente sonha, a gente tem até uma visão romântica de poder contribuir para mudar o rumo desse país, né? Afinal de contas, a gente sabe do potencial desse país, seja do ponto de vista humano, seja do ponto de vista natural, e a gente poderia estar numa situação melhor e a gente luta para que a gente consiga essa situação melhor. Então, eu agradeço realmente o convite de poder estar aqui, esperando, já ansioso para a próxima oportunidade, continuar esse belo debate aqui. Muito obrigado a todos. Eu também agradeço, né, como os colegas, e a ideia é que inicialmente nós coloquemos aí no YouTube, né, pelo menos uma live por semana, no mínimo, né? Então vamos pensar aí no papel, na função social que nós temos a obrigação, né? Todos nós três estudamos em escola pública, somos formados numa universidade pública e temos o dever, né, para com a sociedade que contribuiu para que nós pudéssemos estudar, né? É assim que funciona o ensino público. E aí nós estamos minimamente devolvendo à sociedade algum tipo de contribuição. Não somos repórteres, nós somos professores, no sentido literal da palavra, não é? E nós temos a função de ensinar e aprender também, sobretudo. Então, o nosso objetivo aqui é contribuir minimamente para que o brasileiro tenha acesso a algumas informações, não dá para saber tudo, né? Não é um trabalho de mídia, não tem patrocínio, somos nós que, pela nossa vontade, nosso interesse, vendo, né, diante de tantas injustiças, crueldades, né, as palavras são essas mesmo, injustiça, crueldade, não é? Entreguismo, né, de um governo que vem sistematicamente dentro... Uma coisa é uma política neoliberal, a outra é entregar tudo do jeito que eles estão integrando, né? Que não são sinônimos necessariamente, né? Não são sinônimos, o entreguismo. A política neoliberal tem um pouco mais de decência, talvez, do que esse pessoal está fazendo aí, de doar o Brasil, né, e desrespeitar o povo brasileiro. Então, nosso papel é esse, de conversar sobre isso. Então, o nosso grupo tem aí uma ideia de trabalhar isso como vamos falar sobre... Né? Então, vamos falar sobre qualquer tema pertinente à sociedade, à geografia, ao meio ambiente, ao direito, aos aspectos sociológicos, se nós formos, tivermos possibilidade de discuti-los e assim por diante. Tá certo? Então, semana que vem tem mais. Nós vamos continuar, não gostaríamos, mas infelizmente vamos continuar falando sobre o coronavírus, a geopolítica internacional, e não dá para deixar o Brasil fora desse contexto, tá certo? Então, gente, muito obrigado, né, pela contribuição, pela participação, e agradecemos ao Jorge também, que embora não esteja aqui conosco, está no projeto conosco e vai aparecer aí nas próximas atividades nossas, tá? Então, um grande abraço a todos e até a nossa próxima oportunidade.